Existem momentos na nossa vida que nós questionamos sobre um sentido, um caminho. E chegou um momento na minha vida onde eu encontrei esse sentido, eu encontrei esse caminho, eu encontrei uma luz. Olá, meu nome é Ailton e hoje eu quero partilhar com você um pouco daquilo que Deus fez na minha vida e daquilo que o Senhor tem feito na minha vida nesses últimos 15 anos. Quando nós falamos daquilo que Deus fez, daquilo que Deus tem feito, muitas vezes nós podemos correr o risco de pensar de forma errada que já está pronto, já está acabado. Não. Eu vejo até que nós precisamos ter a sabedoria de querer entender como Deus começa a fazer uma obra nova na nossa vida, para que nós possamos entender para onde Ele está nos levando e o que Ele deseja de nós ao longo desse caminho de construção de uma vida nova. Eu nasci numa família católica, sou do interior de São Paulo, de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, também costumo dizer do Vale da Fé. Tenho uma irmã mais velha e meus pais sempre foram uns pais que eu posso dizer assim, de grandes exemplos, principalmente quanto à minha fé católica. Eu cresci vendo os meus pais dentro da minha casa participando da missa, da Santa Missa juntos, aos domingos, participando juntos também da celebração na semana e também de ver meu pai e minha mãe rezando juntos o Santo Terço todos os dias na sala da minha casa, no caso da casa da minha mãe. Ali tem um altar e ali diante de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que ela sempre teve, eu cresci vendo ela rezando ali com meu pai todos os dias às 6 horas da tarde. Também fiz toda a minha caminhada de início da fé católica, do catecismo, os sacramentos. Só que chegou um determinado momento na minha vida, acho que eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, eu fiquei curioso por coisas novas e diferentes daquilo que era a minha realidade dentro da minha casa. E eu lembro que aqui na nossa cidade, nesses 16, 17, 18 anos atrás, existiam os chamados jogos escolares. O que eram esses jogos escolares, né? Eram escolas disputando algumas modalidades entre elas para ver quem seria o campeão de todo esse campeonato. E próximo à casa da minha mãe, a escola onde eu frequentava era na esquina e depois, mais para baixo, tem o centro esportivo do João do Pulo. E justamente no João do Pulo, bem próximo da minha casa, era onde acontecia a final do campeonato entre as escolas. Uma final do futsal masculino. Eu lembro que eu fui, né? Quase que a cidade inteira de alunos foi para o João do Pulo. E eu estava na arquibancada e assistindo jogos e tal, e ali eu estava com alguns conhecidos, alguma galera ali perto da minha casa, e de repente a galera falou assim, olha, vamos lá fora, lá tal, só que não falou o que era, e eu fui atrás. Eu cheguei, sentamos lá num campo de futebol, onde tem uma arquibancada, e de repente uma pessoa tirou uma seda, começou a fazer um movimento na mão, eu comecei a entender que ali começariam a fumar um baseado, né? E eu confesso para você que na hora eu fiquei com frio na barriga e com muito medo do que estava acontecendo, e eu ali falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu fico aqui, levanto, vou embora, eu fico com vergonha, estou com vergonha, e de repente acenderam aquele cigarro de maconha e começou a passar na roda. Aos poucos cada um ia fumando e foi passando aquilo entre as pessoas e foi chegando perto de mim. E quando foi chegando perto de mim eu fiquei mais aflito ainda e de repente o baseado chegou na minha mão. E eu não sabia o que eu fazia, ali na hora eu fumei. E pela primeira vez ali eu fiz essa experiência de fumar maconha. Aí passei o cigarro para o restante da galera que estava ali na roda. O pessoal terminou de fumar, a gente voltou para dentro da quadra. Não senti nada, confesso para você. Depois acabou o jogo, a gente subindo ali na esquina da escola, eu parei,
na esquina da escola de novo. Falei, caramba, mas a galera fala que dá um grau, um negócio diferente e tal, e em mim não deu nada. E ali era a hora do almoço, o pessoal começou a falar uns termos diferentes que eu nunca tinha ouvido falar. Não, vou fumar mais um aqui para dar uma larica em mim e tal, não sei o quê. E de repente, eles acenderam mais um baseado. Eu falei, eu vou ficar aqui, eu vou fumar de novo para ver qual que é. E nisso que eles acenderam esse baseado, começaram a fumar, eu experimentei pela segunda vez. E nessa hora, infelizmente, eu gostei. Nessa hora, infelizmente, algo em mim ficou diferente. E eu curti aquele algo diferente que começou a provocar em mim. E foram se passando alguns anos. Aí foi um ano nesse caminho, fumando, 2 anos. E aí eu comecei a não frequentar mais a igreja como eu frequentava no início, que era bem mais novo, enfim, não estava saindo ainda. Aí com 15, 16 anos já comecei a curtir gandaia, curtir a noitada. E eu lembro que nessa época estava pegando uma modinha, se eu posso assim dizer, do forró universitário. Era uma época que o Fala Mansa começou a estourar. E eu ouvindo aquilo, falei, nossa, que som legal, tal. E tinha um vizinho naquela época, que até hoje é o meu melhor amigo também. E eu fui e conversei com ele, falei, olha, cara, escuta isso daqui. O que você acha a gente fazer um som disso aqui? O que você acha a gente fazer uma banda? Aí ele pegou e falou assim, vou ouvir e tal. Ele ouviu, falou, putz, legal esse forró, um negócio diferente e tal, não sei o quê. Lembro que a gente comprei uma zabumba. E ele comprou um triângulo e a gente escutava lá no fundo da casa da minha mãe o CD e ficava aprendendo o ritmo, uma batida para ver como é que era. E nisso a gente aprendeu a tocar. Eu aprendi a tocar zabumba, ele aprendeu a tocar triângulo. E a gente já estava vivendo uma curtição de muito reggae. Então a gente gostava de muito reggae, a gente ia muito em regueira. Os nossos churrascos entre amigos era movido a muito reggae, a muita zoeira. Então já começou a combinar os estilos que a gente gostava, então a gente começou a combinar um reggae com forró e começou aqui na nossa região a pegar essa moda do forreggae e estourou em muitos lugares do Brasil, eu lembro nessa época. E aí a gente falou, e agora? A gente não canta, a gente precisa encontrar alguém e tal. Aí nisso, a gente estudando no ensino médio ainda, um professor virou pra gente e falou assim, olha, o meu filho, ele toca, né? Ele toca violão. E ele tem vontade de montar uma banda de forró, eu tô vendo vocês falarem que é isso, aquilo, estão querendo fazer. Bate um papo com ele, vai lá em casa, conhece ele. A gente foi, conheceu ele e trocamos uma ideia e fizemos um ensaio rápido ali, Ele no violão e voz, eu na zabumba, o outro camarada no triângulo. E ele falou, vai ter um churrasco tal dia, vamos fazer um teste? Vamos. A gente foi pro churrasco, ficamos lá na frente, lá, zabumba, o triângulo, parado, travado, com vergonha. Ele começou a cantar, a gente começou a tocar e todo mundo ficou parado olhando pra gente, assim. Porque a galera nunca tinha participado de um churrasco que tinha forró, nunca tinha visto algo desse tipo. Todo mundo sentadinho, assim, alinhado, olhando pra nossa cara, assim, curtindo o som. Como ninguém expressava nada, a gente não sabia se a galera tava curtindo. De repente, uma pessoa começou a dançar. Nisso, como uma pessoa começou a dançar, todo mundo começou a dançar. Daí a gente falou, puta, vai pegar. A galera curtiu. Aí nisso que a galera curtiu, a gente começou a ser chamado para outros churrascos, a gente começou a ser chamado para algumas festas, depois a gente estava tocando em abertura de alguns shows, e nisso a banda cresceu, entrou mais 3 integrantes, só que a gente começou a viver os bastidores ruins disso tudo, porque era zoeira, era noitada, era ficar com a cabeça louca, eu nunca conseguia ficar no palco careta, então no camarim, nos bastidores, eu tinha que ter, né, alguns de nós ali tinham que ter uma loucura, assim eu posso dizer, para dar coragem de ficar ali diante de um público, de tocar, de não errar, enfim. E ali eu fui mergulhando cada vez mais nessa vida louca, Eu lembro que aonde nós estamos aqui hoje eu estou partilhando com você um pouco desse meu testemunho de vida. Hoje aqui é um parque muito bonito da nossa cidade, é o Parque da Cidade aqui em Pindamonhangaba. E muito utilizado hoje por famílias. É um lugar que eu olho hoje e eu vejo como era contraditória com aquilo que eu vivia e aqui era, né? Porque aqui, hoje as pessoas caminham, hoje as pessoas aqui fazem exercício físico,
Hoje as pessoas aqui fazem um momento de lazer. Enfim, pessoas passando aqui, caminhando, estão gerando o quê? Vida. Hoje, esse parque é um lugar onde se gera vida. Há mais de 15 anos atrás, quando eu estava nessa vida louca, esse parque aqui não existia, gente. Isso aqui tudo era um matagal. Não tinha nada dessas trilhas, depois tem uns lugares para caminhar, não tinha nada. Era um matagal. E aqui eu frequentava muito. Por quê? Porque a gente matava a aula durante o dia, caía para dentro da mata aqui, vocês estão vendo um pedaço aqui, mas aqui para dentro da mata era uma mata mais fechada, tinha uns troncos de árvores caídos, e nós víamos, amigos, meninas vinham para cá, e aqui nós passávamos uma manhã, uma tarde, às vezes matava a aula o dia inteiro, e ficávamos com violão, bebendo, fumando maconha, zoando aqui dentro. Então, se antes eu vivia aqui, infelizmente, gerando morte, recebendo sinais de morte, hoje eu estou aqui para testemunhar para você que, em nome de Jesus, Ele está gerando vida em mim depois de 15 anos. Depois de 15 anos. Só que os meus pais, como eu dizia, por serem esses grandes exemplos da fé católica para mim, e também como pai, como mãe, né, eu nunca vi uma fofoca dentro da minha casa, de nada, de mau relacionamento entre meu pai e minha mãe. Eu nunca vi meu pai chegar tarde em casa, seja por estar bêbado ou, enfim, por outros motivos, até porque meu pai não tem vício nenhum até hoje, nunca teve de bebida, nem de cigarro, nem de noitada, nem nada. Meu pai só chegava tarde na minha casa quando mudava o turno dele da fábrica ou quando ele precisava chegar de hora extra. Fora isso, nunca, nada. Um pai sempre presente, sempre correto, sempre honesto. Então, os meus pais, vendo a vida que eu estava levando, os meus pais começaram a ficar desesperados, descobrindo coisas que eu estava fazendo de errado, que eu estava vivendo de errado, as companhias erradas que eu estava tendo, infelizmente. Chegava dia na minha casa que, tipo assim, infelizmente, eu saía de casa meio-dia num sábado, vou dar um exemplo para vocês. No sábado, meio-dia, eu ia para um churrasco, depois eu voltava às 6 horas da tarde, bebaço, louco. Eu tomava um banho, a minha mãe ficava falando na minha cabeça, você tem que ir para a igreja, vai para a missa, não sei o quê. E aí eu tomava banho para depois continuar a minha noitada do sábado, saindo meio-dia. Eu ia para a igreja, eu chegava na missa, eu fazia só o nome do pai na entrada da igreja, e depois eu sentava do lado de fora. E eu levantava 2 vezes somente. Eu ficava sentado na porta da igreja de costas enquanto toda a celebração estava acontecendo. E quais eram os 2 momentos que eu levantava? Para fazer a oração do Pai Nosso. E depois eu entrava na fila da comunhão, no estado que eu estava, louco. Comungava Jesus na Eucaristia dessa forma. Voltava, sentava lá fora. A hora que o padre dava a benção, recebia a benção. E dali eu já ia para continuar a noitada de churrasco, de festa. E depois desse esquenta que a gente fazia, dava umas 10, 11 horas da noite, a gente saía para alguma balada, saía para algum show, ou aqui mesmo na cidade ou numa cidade vizinha. Na volta, eu ia chegar em casa mais ou menos 6, 7, 8, 9 horas da manhã. E chegando de manhã, dessa noitada, da balada na minha casa, na casa da minha mãe, e é engraçado que começa a relembrar isso, fica muito nítido esse dia que o nosso olhar se cruzou, né? Foi uma das noites do início da manhã que me marcou até hoje. Foram 2 vezes que me marcou muito esse encontro do meu olhar com o olhar da minha mãe na minha casa. Que foi eu chegando em casa no portão, eu estava com um copo de cerveja ainda na mão, então eu tinha saído do meio-dia no sábado da minha casa e estava chegando mais ou menos 7, 8, 9 da manhã com um copo de cerveja na minha mão. E meus pais, eles saindo para irem à missa. E nessa hora que eles estavam saindo do portão, a minha mãe me olhou no olho, meu pai também me olhou, mas o olhar de mãe é poderoso. Aquele olhar me marcou. E eu chegando em casa com aquele copo de cerveja ainda, entrei para dentro, enfim. E uma segunda vez que o olhar da minha mãe me marcou muito, foi também eu saindo para uma noitada. E eu olhei para o lado assim, a minha mãe de joelhos, com um terço na mão, diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E ela me olhou
Deus te abençoe, meu filho. E ali eu tenho certeza que ela estava rezando para mim, como todos os dias, mas naquela hora ela estava rezando e muito, talvez no auge de um desespero por tudo aquilo que eu estava vivendo de trevas, e ela ajoelhada ali diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, rezando por mim. Então os meus pais, eles já não estavam aguentando mais ver aquilo que eu estava vivendo, porque eles estavam vendo que eu ia para um buraco. Aqui, mais para trás, aqui como se fosse um vale aqui onde nós estamos, né? Um meio aqui. E a palavra de Deus diz lá no Salmo 22, né? Quando Davi canta que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas ele vai dizer também que nessa hora ele, mesmo que ele ande pelo vale escuro da sombra da morte, ele não temeria mal nenhum, porque o Senhor estava com ele. Eu estava vivendo um vale da morte, mas eu não imaginava e nem tinha noção de que ali o Senhor já estava comigo para me tirar daquele vale da morte. E nisso meu pai começou a falar, olha, você pode até querer viver de música, viver nessa noitada, enfim, esse caminho, mas eu quero que você também tenha estudo, que você tenha uma outra profissão definida na sua vida. E ali ele falou, olha, vai ter um curso técnico, vai abrir inscrições para um vestibulinho para fazer um curso técnico aqui na cidade, na escola tal, na ITEC, né? Eu quero que você vá lá, faça a sua inscrição, vou pagar para você, e você preste essa prova para você começar a fazer, pode ser? Falei, tá bom, pai, vamos lá. Fui lá, fiz minha inscrição, tal, peguei o manual de orientação, estudei, eu estava no ensino médio ainda também, estudei e fui fazer a prova. Dormi cedo, né? Não saí no sábado à noite, a prova era no domingo de manhã, e fui fazer a prova. Fiz a prova bonitinho e tal, não sei o que, saiu o gabarito, nem lembro que só corrigi, eu fui ver o resultado, não passei. Era um curso para técnico em informática, eu não passei. Aí isso, beleza, falei, pai, tá aí ó, não passei. Aí tinha duas provas no ano, né? Uma era no final de um ano, para começar o ano letivo, e o outro era na metade do ano, junho e julho. Eu tinha feito, acho que é do meio do ano, no final do ano. Aí passou 6 meses depois, meu pai falou, abriu de novo, quero que você vá lá e faça. Aí eu falei, putz, eu vou tentar de novo para ele não ficar falando na minha cabeça. Peguei e fui. Quando eu cheguei lá, eu fiz a minha inscrição, só que eu peguei e falei, quer saber? Tô fora, não vou estudar nada, vou lá fazer a prova e já era. Nisso aqui na cidade tinha um lugar chamado Caras e Bocas, que hoje nem existe mais, né? Há muitos anos atrás, hoje é um supermercado, nesse local onde existia esse salão de festas, que tinha direto. Eu fui com um colega meu e chegando lá na festa, chapei o coco no sábado, cheguei quase que de manhã na minha casa, eu lembro que eu cheguei, eu sentei, deitei no sofá, aí meu pai me acordou cedinho, falava, vai lá, toma um banho e vai fazer a prova. Eu fui, tomei um banho, mal dormi, cozido de ressaca, e eu fui fazer a prova. Só que eu sentei lá para fazer a prova, acho que fiz a prova em 15 minutos, gente. Sem brincadeira. Eu chutei a prova inteirinha. Inteirinha. Chutei. Só que nisso que eu chutei a prova inteirinha, quando saiu o resultado, eu passei. Aí, aquele Deus que já estava comigo quando eu estava no vale escuro da sombra da morte, ele começou a se manifestar de forma misericordiosa na minha vida. Por quê? Porque do outro lado da cidade, realmente do outro lado, eu morava num bairro, vamos pensar assim, um lado esquerdo aqui da nossa cidade, e do outro lado direito da cidade, uma menina, uma jovem, ela também havia feito essa prova. E ela estava fazendo essa prova para técnico em nutrição. E ela passou nessa prova. Ela passou para o mesmo período. E nisso nós começamos a estudar. Não conhecia essa jovem ainda. E de manhã eu fazia o ensino médio numa escola e à tarde eu fazia o curso técnico, eu estudava integral o curso técnico nessa escola que eu fiz o vestibulinho para técnico em informática. Essa jovem do outro lado da cidade, ela fazia o ensino médio de manhã lá e à tarde ela fazia o técnico também em nutrição. E nós tínhamos um amigo em comum. Esse amigo em comum estudava de manhã com ela no ensino médio e à tarde ele estudava comigo no curso técnico. E desde o início a gente começou a trocar ideia, começamos a pegar amizade e viramos melhores amigos na época da escola. Frequentava muito a casa dele, a gente estava junto sempre.
Ele me acompanhava em alguns shows da banda que a gente fazia, tirava foto, na época nem era celular, era aquelas câmeras digitais mesmo. Tava sempre comigo e tal. E um dia, foram 2 momentos bem marcantes. Um dia a gente trocando ideia com esse meu amigo, eu falei, cara, vou deixar meu cabelo crescer, não sei o que, vou deixar o meu também. Ele era todo encaracoladão, ele deixou o cabelo dele crescer, eu comecei a deixar o meu cabelo crescer, e o meu melhor amigo também, que tocava comigo na banda, deixou o cabelo dele crescer, o cabelo dele era mais liso. Então um encaracolado, outro cabelo duro e o outro cabelo liso. E nisso eu fui fazendo uns dreads, que eu era muito fã do Bob Marley, até que chegou dessa forma aqui, ó. Fiquei desse jeito, bem diferente, né, do que é hoje, com os dreads. Isso lá no ano de 2003, 2004. Bem diferente, né, gente? E nisso, o meu quarto, né, ele tinha as fotos do Bob Marley, eu tinha umas camisetas com Bob, umas folhas de maconha, umas outras bandas que eu curtia muito naquela época. Enfim, ele tinha a representatividade no meu quarto de tudo aquilo que eu vivia, daquilo que eu gostava demais de viver. Era o meu estilo de vida aquilo ali. E ali, eu cheguei na escola, eu lembro quando eu entrei na escola com esse cabelão aqui, ó, com esse estilão todo mundo parou, começou a me olhar, falou, que é isso, que é esse cara, tal, porque não via-se tanto aqui na cidade umas pessoas com um estilo diferente naquela época, né? Isso há 17 anos atrás, mais ou menos. 2 amigos com cabelão grande, andando junto, ele era careta total, sossegado, eu pirando minha cabeça. Um dia eu chego na escola, era mais ou menos 1h30 da tarde, os meus amigos falam, cara, o Eric passou mal aqui, caiu ali da bancada da cantina, bateu a cabeça, teve convulsão, o resgate veio aqui, levou ele, tá internado, cara. Putz, eu fiquei preocupadaço. Passou dias depois, ele recebeu alta, e as pessoas começaram a comentar, vô, vamos fazer uma visita para ele, vamos ver qual que é, tal, não sei o quê. Aí eu tava saindo com um colega meu mais cedo, ele falou, putz, vamos visitar o Eric hoje, já que a gente tá saindo mais cedo, vamos passar na casa dele? Eu falei, vamos. A gente empurra na bicicletinha e quando sai da escola ali da ETEC, é uma ladeira de paralelepípedo, e lá no alto tinha 2 meninas na esquina. A gente chegando próximo, eu com a bicicleta, ele com a bike dele, o colega meu, eram amigas dele, estudavam com ele, e coincidentemente, mas hoje eu vejo a divina providência já presente na minha vida, no meu resgate, na minha restauração de vida, essas 2 meninas que estavam lá em cima na esquina também eram amigas do Eric. E aí esse colega meu falou, e para onde vocês estão indo, tal? Vocês estão indo para lá também, para o centro e tal? Falou, a gente vai visitar o Eric. O colega meu falou, putz, a gente também está indo. Tá, e eu na minha quieto, não falava com as meninas. Querem uma carona, tal? A gente carrega vocês, vamos. E era assim, à tarde, estava um sol muito forte, né, bem mais forte do que está hoje aqui. E aí essa outra menina veio, sentou no quadro da minha bike, outra amiga dele sentou na bike dele e a gente foi carregando. Essa jovem que sentou no quadro da minha bike era essa jovem do outro lado da cidade que tinha feito vestibulinho no mesmo dia que eu fiz, chutei tudo e passei pela misericórdia de Deus, e não aconselho ninguém a fazer uma prova dessa forma. Ela também passou e entrou para fazer o técnico de nutrição. Foi a primeira vez que a nossa história se cruzou. E eu ali na bike falei, nossa, o que eu vou falar para essa mina, né, cara? O que eu vou falar para ela? Eu fiquei pensando, falei, putz, e é uma coisa que às vezes eu brinco dando esse testemunho, que é uma palavra que cola para todo mundo, né? Eu virei para ela assim, olhei pro céu, falei, tá calor hoje, né? Ela, tá. E foi a única palavra que a gente conversou ali. Chegamos na casa do Eric, visitamos ele, tava tudo bem, uma galera lá da escola tinha ido também. E aí nisso voltamos embora. Quando eu cheguei no outro dia na escola, começou um zum da galera. Não, vou te apresentar ela, meu apelido era Formigão. Formigão, vou apresentar a Ori para você, a Ori. O nome dela era Oriana, né? É Oriana. Vou apresentar a Oriana para você e tal. Não, beleza, mas tipo, eu não tive nenhuma segunda intenção nela, nem dei um chaveco, nada, nem ela puxou assunto para nada. Só carreguei ela, falei uma coisa ali do sol, tava calor, mais nada. Não, mas vamos trocar ideia, vocês dois, isso aqui. Começou aquele zum comigo e com ela, e a gente começou a se conhecer. Diferentemente dos dias de hoje, naquela época a gente ficou, acho que quase um mês trocando ideia, para depois a gente dar um primeiro beijo, a gente começar a ficar, né, a se conhecer. E nisso a gente engatou um namoro. E aí eu fui conhecer um pouco melhor a história de vida
dela. Quem era a Oriana? Porque a minha história de vida e cultura familiar eram modelos maravilhosos de um pai, uma mãe, uma irmã, exemplos dentro de casa, sem nenhum problema maior do que muitas famílias hoje enfrentam, infelizmente. Mas quem era a Oriana? Quais eram os problemas que ela possuía? Qual era a vida da Oriana? Quando eu fui conhecer um pouco mais a Oriana, que eu lembro que eu pedi para namorar ela, o pai dela meio durão, tal, permitiu, enfim, eu comecei a frequentar a casa dela, eu fui conhecer a realidade de vida dela. Uma menina, uma jovem, que perdeu a mãe muito pequena, ainda pequenininha, entre 3 e 4 anos de idade, infelizmente por causa de um câncer, cresceu sem a mãe, cresceu na ausência da sua mãe. Infelizmente, muitas pessoas que sofrem desse tipo sabem do que eu estou falando, cresceu com o problema da carência afetiva, da ausência de uma mãe, ou quando as pessoas sofrem da ausência de um pai. E o pai dela, sofrendo com essa perda da mãe, infelizmente, ele entrou no vício do alcoolismo. E para aqueles que têm um problema desse na família, seja um esposo, seja um pai, seja uma mãe, uma esposa, até filhos hoje alcoólatras, sabe quanto é doloroso ver alguém escravo de uma bebida. Porque essa pessoa ela é transformada, traz um mal imenso para dentro de casa. E aquilo eu via todos os dias que eu estava com a Oriana na casa dela. Sempre que eu estava lá com ela, eu via o mal que o vício do alcoolismo na vida do pai dela, e infelizmente foi uma rota de fuga por tudo aquilo que ele sofreu com a perda da esposa, da mãe dela, também trazia para o relacionamento dos dois e para a referência de vida para ela, que estava construindo a sua vida. Então, se de um lado eu tinha um exemplo de uma família aos moldes perfeito, por outro lado eu tinha uma história de vida familiar desestruturada, entristecida, sofrida. A Oriana até tinha um perfil mais triste, um perfil mais pessimista, um perfil mais desanimador, justamente por trazer essa história de vida com marcas negativas profundas dentro da sua casa, na sua família. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele cruzou a nossa história, trazendo aquilo que eu tinha como perfil também, porque por mais que eu estava vivendo em trevas, eu ia em busca daquilo que eu queria viver. Eu estava indo em busca de um sonho, eu estava indo para cima, eu estava querendo conseguir viver da música. Então a gente sempre estava indo correndo atrás de um sonho, mesmo que de forma jovem, mas eu estava sendo motivado a correr atrás de um sonho, até porque eu tive isso muito exemplo dentro da minha casa, do meu pai, de sempre correr atrás daquilo que a gente deseja, não ficar esperando cair no nosso colo ou chegar pronto para a gente, sempre ir atrás. Eu cresci vendo isso do meu pai. E ela não tinha tanto essa motivação, não tinha tanta essa referência. Só que ela tinha algo que eu não tinha. Eu não tinha. Minha casa, minha família tinha. Eu não tinha essa experiência e ela tinha. Ela tinha uma comunhão com Deus. Então veja, eu com todo aquele exemplo perfeito, e talvez você olhe para a sua vida e possa ver isso também, eu podia seguir o caminho da luz. Eu podia seguir firmemente dentro da igreja, nem passar por todo esse vale que eu passei de escuridão, de sinais de morte. E ela que, teoricamente, poderia usar de toda a sua história sofrida, perder a mãe de um câncer, ter um pai alcoólatra dentro de casa, passar por outras inúmeras necessidades que eles passaram, ela não se revoltou. Ela não buscou esse caminho de escuridão que o mundo tem pronto para aqueles que vão atrás disso. E nós somos tentados a entrar nesse caminho de escuridão do mundo. Ela não buscou isso. E ela poderia ter buscado, ela não foi. Ela pegou tudo isso e ela já começou a trabalhar, a caminhar dentro da igreja. Então aquela jovem com toda aquela história, ela já participava de grupo de oração. Ela já trabalhava em retiros, ela trabalhava em encontros, ela trabalhava em pastorais, na matriz do santuário da nossa cidade. Ela já estava caminhando dentro da igreja. E ela teve a coragem de confiar num sentimento que brotou entre nós dois, correu o risco e iniciou um relacionamento comigo vivendo assim mesmo. E ela vira e mexe, ficava semeando. Vamos no grupo de oração? E eu ficava falando, outro dia eu vou. Vamos
no encontro, no retiro, outro dia eu vou. Vamos participar de uma pastoral, outro dia eu vou. E eu ficava adiando, procrastinando aquilo que Deus queria fazer na minha vida. E ela semeando a palavra de Deus em mim. E ela rezando por mim. E ela participando, perseverando, testemunhando. E veja que interessante. Toda essa perseverança dela, toda essa busca dela, um dia o Senhor a honrou. Unido ao que ela estava buscando e unido a minha mãe de joelhos em casa, no chão, orando por mim, um dia o Senhor ouviu o clamor dessas duas mulheres. Um dia o Senhor honrou a perseverança delas. Por quê? Eu lembro que no carnaval de 2004, eu olhei para a minha vida, eu estava entediado com aquilo que eu estava vivendo. De drogadição, de bebedeira, de zoeira, de loucura. E eu falei para ela, meu, depois desse carnaval eu quero dar uma sossegada, você me ajuda? Ajudo. Como? Eu vou viver uma quaresma diferente. Eu vou tentar não beber, não usar droga nenhuma, vou na missa mais vezes. Aí ela pegou e falou assim, beleza, eu te ajudo. Eu lembro que a gente estava voltando na quaresma de 2004 da missa do Santíssimo. E eu chegando no portão da minha casa, tinha um carro parado na frente, ela entrou, meu pai parou e falou assim, não, peraí, aquele carro chegou aqui, queria falar com você, o rapaz veio falar com você. E ela entrou. Aí o rapaz veio, ele desceu do carro, oi, tudo bem, meu nome é Marcelo, eu tenho uma ficha aqui na mão, onde fizeram uma inscrição para você fazer um retiro de 2 dias, assim, assado, e começou a falar. E eu falei, que dia que é esse retiro, como é que funciona? Ele falou, no dia 6 e 7 de março, era 2004, eu falei, 6 e 7 de março, um sábado, domingo, ela falou, eu falei, peraí, no dia 6, no sábado, putz, cara, desculpa aí, não vai dar pra mim ir, porque eu tenho um compromisso marcado, tal, eu falei, que compromisso que é? Eu falei, eu vou no show do Rapa, cara, conhece a banda do Rapa? Conheço, tal, então, cara, meus amigos da galera aqui da rua já foram, eu não fui, a banda é pirada, eu quero ir no show dos caras, vai ser aqui em Taubaté. E vai ser no dia 6 de março o show, cara, não vai dar pra mim no retiro. E o cara começou a insistir. E ali hoje eu tenho essa visão espiritual de ver que no portão da casa dos meus pais começou uma grande batalha espiritual, né? E ali eu creio que Nossa Senhora já intercedendo por mim, desatando os nós da minha vida, de tudo que eu estava envolto de trevas, no laço do inimigo. Ali começou a batalhar por mim. E conseguiu, não sei de qual forma, mas isso é sobrenatural, uma graça de Deus. Eu consegui, na hora de tanta insistência, perseverança daquele rapaz em me convidar para fazer o retiro, eu aceitei fazer o retiro. Só que a hora que eu entrei para dentro da minha casa, foi engraçado, na casa da minha mãe passando roupa, eu lembro até hoje, e ela do lado, a Oriana, ela começou a dar risada, porque elas me contaram que tinham feito a ficha escondida para mim. Aí meu vizinho, meu melhor amigo, que era da banda e tal, ele me ligou, falou, cara, veio um casal aqui sensato, foi na sua casa também? Foi. Você vai fazer o retiro? Vou, então vamos junto. Aí vamos. Aí fomos pro retiro. Eu lembro que eu estava na porta da casa da minha mãe com a mala assim na mão e esperando ele passar com o pai dele para levar a gente. O céu estava fechado, diferente do que hoje está lindo, maravilhoso. Esse céu aqui hoje, esse céu azul, esse sol. E ali um céu cinza, preto, nuvens, relâmpagos, tremores, enfim, tudo que era ruim estava refletindo até no dia, que era o que estava acontecendo na minha vida. Eu não lembro de nada que aconteceu no retiro. Você perguntar para mim o que aconteceu no sábado, no domingo, eu lembro muito pouco assim, de algumas coisas, mas não teve um momento marcante. Foi essa pregação, foi aquela música, foi aquela oração, foi aquele abraço, foi aquela dinâmica, não sei o que foi. Mas no dia 6 e 7 de março de 2004, eu tive o meu encontro pessoal com Jesus Cristo. A luz do Senhor iluminou as trevas, dissipou as trevas e a escuridão que havia na minha vida. No outro dia, na segunda-feira, eu acordei e estava 100 vezes melhor do que esse dia está hoje. Eu acordei leve, parecia que tinha saído um peso enorme das minhas costas, que eu nem sabia o que era.
E eu fui na minha mãe estava lavando a roupa na máquina de lavar lá no rancho. Eu falei, mãe, eu não sei o que eu vivi nesses 2 dias, mas foi algo que eu nunca vivi na minha vida. E eu não quero mais sair desse caminho. O que eu preciso fazer para permanecer nesse caminho? Ela falou, filho, não desista, continua. E aí, para eu continuar nesse caminho, eu não desistir, eu terminei de falar com a minha mãe, entrei no meu quarto, olhei para tudo aquilo que eu disse mais agora há pouco no vídeo, representava a minha vida. Eu olhava para tudo aquilo ali, era o que eu estava vivendo. Eu peguei uma Bíblia da minha mãe, porque eu não lia a Bíblia naquela época. Sentei na minha cama, eu fechei os meus olhos, também não aconselho ninguém a fazer isso, né? Eu abri a Bíblia com o olho fechado e coloquei o dedo. E saiu esse trecho aqui da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 18. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria, em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo cortou os cabelos, pois tinha feito uma promessa. Na hora que eu li esse versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 18, eu ouvi o Senhor me dizendo, Ailton, termina o seu voto com o mundo, que a partir de agora você é meu. E um ato inicial que simbolizou o meu término desse voto que eu estava fazendo, tinha feito com o mundo, com as trevas, eu peguei a tesoura, e eu estava assim, ainda, com esse cabelo. Eu peguei uma tesoura da minha mãe e ali no meu quarto eu comecei a cortar os meus dreads. Eu comecei a cortar meu cabelo na hora. Eu comecei a pegar tudo que eu tinha, que representava essa minha vida louca, minha vida de noitada, de gandaia, meu estilo de vida. Eu comecei a arrancar tudo da parede, comecei a pegar camiseta, peguei até CDs, peguei tudo. Coloquei dentro de um saco preto de lixo, fui lá no fundo, no quintal de casa, da casa da minha mãe. Eu coloquei tudo dentro de um caldeirão, numa panela velha, taquei álcool, risquei um fósforo e taquei fogo. E hoje eu posso testemunhar para você, gente, que em 2019, que é esse vídeo, eu não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu não sei aonde o Senhor está alcançando você, em qual realidade. Fazem 15 anos aí que eu não voltei mais para essa minha vida velha. Todos os dias eu acordo, todos os dias eu tenho que fazer o meu sim, a minha aceitação por essa vida nova em Jesus Cristo com a Santíssima Virgem Maria. E foi a partir daquele ano que eu recebi um chamado específico do Senhor para que eu pudesse viver com Ele com uma fé inabalável. Ali o Senhor me levantou para pregar a sua palavra, ali o Senhor me levantou para testemunhar aquilo que Ele tinha feito na minha vida e Ele desejava fazer na vida de tantos outros, que pode ser a sua história também. E a partir daquele dia eu me voltei inteiramente para o Senhor, eu voltei inteiramente para a igreja. Depois de passarem os anos, eu e a minha esposa, nós nos casamos. Hoje, nesse ano, nós iremos fazer 8 anos de casados. E para a glória de Deus, nós estamos juntos nesse caminho do Senhor. É possível. Eu não sei a vida que você está vivendo hoje. Talvez não tenha semelhança nenhuma em relação de noitada, de gandaia, de drogadição, de bebedeira, de zoeira, como foi a maior parte da minha vida. Pode ser que você está passando um outro sofrimento na sua vida. Talvez você esteja incrédulo, incrédula hoje. Talvez você esteja desesperado, desesperada hoje. Eu quero te dizer que em nome de Jesus, que assim como Ele me alcançou um dia, Ele neste vídeo está te alcançando também. Espero e desejo muito no Senhor que tudo isso que eu testemunhei para você, que Ele fez, tem feito
E eu creio que Ele continuará fazendo na minha vida, na vida da minha esposa, nas nossas vidas. Ele pode e deseja fazer na sua vida, na sua família, na sua história também. Deus te abençoe e salve Maria Imaculada.